Oi, oi, pessoal. Eu sou a Renata da Mata e estamos aqui mais uma vez no estúdio de podcast da 92 FM, dando início a mais um episódio do Ela Pode, o podcast que você já conhece, que traz histórias de mulheres inspiradoras. Hoje a gente vai conversar sobre dois temas, na verdade, muito oportunos, né? A gente vai juntar, e a gente juntou dois temas em uma única abordagem. A gente vai aproveitar o mês de abril, que é um mês que a gente está falando bastante sobre o autismo, é o mês que a ONU, né, instituiu como o mês para conscientização do autismo. E vamos aproveitar que maio está chegando e falar um pouquinho sobre maternidade, né, que é um assunto também super importante e que é sempre bom a gente trocar experiências e falar, né? E para juntar esses dois temas, a gente vai falar do autismo, mas sob a perspectiva de uma mãe, né? De uma mãe que tem um filho autista, né? E aí, para isso, eu tenho duas convidadas mais que especiais, uma delas é a Gláucia Mendes e a outra é a Flaviana Martins. A Gláucia Mendes é mãe do Pedro Henrique, que está, inclusive, aqui com a gente. Acho que daqui a pouco vocês vão ver esse menino lindo aqui, esperto, passando por aqui. Ele está presente aqui com a gente. A Gláucia é mãe do Pedro Henrique e ela também é professora do IFG, mas eu vou daqui a pouco passar a palavra para ela e daí ela vai se apresentar para vocês. E temos também a Flaviana Martins, que é especialista, que ela é psicopedagoga, já bastante experiente, né, com muitos anos de experiência, e especialista em autismo. Então, ela também vai trazer aí as informações mais de um aspecto mais profissional aí para a nossa conversa. Mas, como vocês sabem, aqui é uma conversa entre amigas, uma conversa informal, onde a gente vai trocar experiências, né? Sempre no sentido de se apoiar, se ajudar, né? E criar e proporcionar, fomentar uma rede de apoio de mulheres que podem se encontrar e se ajudar, né? Então, vou passar a palavra para vocês, primeiro para a Gláucia. Gláucia, eu conheço a Gláucia, minha colega do Instituto Federal, super mega professora, mestre de português, literatura, mas eu quero que você se apresente e fale aí para a nossa audiência quem é a Gláucia Mendes. Oi, Renata. Primeiramente, é uma alegria, né, estar aqui nesse episódio, contribuindo para falar de mulher para mulher, de mãe para mãe. Eu acho que isso é muito necessário, né, na nossa sociedade. E quero agradecer a esses bons encontros. Com você, um reencontro muito feliz, porque, como você disse, já tivemos um encontro profissional no IFG há alguns anos, e atuo lá desde 2010 como professora de língua portuguesa e literatura. E o encontro também com a Flaviana, que já é um encontro que já vem aí de uns 3 anos para cá, uma parceria muito bonita, muito importante, que vem rendendo frutos proveitosos e que a gente deseja sempre replicar para as outras mulheres. E eu acho que esse podcast é uma oportunidade muito rica. Então, agradeço muito e estou aí à disposição para a gente bater um papo super animado, super alto astral e com temas tão essenciais, como você disse, o autismo, a maternidade atípica e todas as questões inerentes também a outras questões, né, sociais que a gente tem de maternidade atípica, não só em relação ao autismo, mas também na escola, a inclusão escolar, enfim. Então, vamos lá. É uma alegria muito grande, assim, eu agradeço muito você ter aceitado e também agradeço a Flaviana, que eu já conheço também, de muitos anos. A Flaviana já me ajudou muito, já ajudou a Elisa, minha filha, e você vai confirmar a minha hipótese. A minha hipótese é de que a Flaviana é um anjo sem asas que chegou aí para ajudar a gente. Com certeza. Nas horas mais difíceis. Chega a Flaviana e com uma varinha assim e transforma tudo de um jeito mais leve. Olha o peso, né? Mas aí vocês me emocionam antes da hora, né? E eu sou a Flaviana Martins.
Sou professora, né? Primeiramente, a minha essência, eu gosto sempre de falar, sou pedagoga, psicopedagoga, psicóloga e especialista em autismo, né? Sou terapeuta do Pedro Henrique e de mais um monte de crianças aqui em Formosa. E eu aceitei, né, o convite, assim, com o coração muito alegre, porque é falar daquilo que eu mais amo. É falar daquilo que eu mais amo, daquilo que eu mais gosto hoje, que é o autismo. E quando você fala de uma varinha mágica, é muito interessante. É a impressão que as mães têm, mas que nós profissionais pensamos o seguinte, não é uma poção mágica. A maior força, Renata, por incrível que pareça, vem delas. E elas não sabem. E uma das minhas missões é essa, é mostrar para elas que elas podem muito mais do que eu. Eu fico ali... Elas podem. Elas podem, exatamente, elas podem. Uhum. Né? Então, eu fico ali um tempo com a criança, mas quem fica 24 horas? Quem é que fica ali a semana toda, o ano todo? Quem é que dorme e acorda com o filho autista? Né? Então, sem elas... não faço nada. Mãe. Não existe mágica, não existe pozinho mágico, não existe nada disso. Elas é que podem. E esse menino lindo é o Pedro Henrique. Fala seu nome pra gente. Qual o seu nome, filho? Fala. Pedro Henrique. Fala, meu nome é... Mamãe. Não, meu nome é... Mamãe Gláucia. O nome da mãe Gláucia. Tá, mas é um nome bem bonito, ele Pedro tá Henrique. Né? Pois é, e eu acompanhei assim a ideia de trazer esse tema, né, da maternidade e unir esses dois temas da mãe de uma criança autista. Eu tenho algumas amigas e eu tenho acompanhado a jornada delas, né, no diagnóstico, no processo ali de fechar o diagnóstico, né, e é uma jornada árdua e que às vezes não tem tanto respaldo ali, né, ou na escola, na família, em outros aspectos ali nos centros de convivência, né, não tem tanto respaldo, é uma jornada bem solitária e bem árdua e desafiadora, eu diria, né, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa jornada, né, que é o início ali, do diagnóstico até fechar, e também não é muito rápido, é uma jornada mesmo e demora algum tempinho, né? E até lá eu acho que é um período desafiador. E eu queria que vocês contassem um pouquinho, assim, a Gláucia contasse a experiência dela nessa etapa e a Flaviana, se puder ir pontuando também a visão da especialista, né? Como foi para você, Gláucia, essa etapa? Bom, eu sempre digo que o diagnóstico, o laudo, na verdade, quando vem o laudo, já tem toda uma jornada, né? E é realmente, como você pontuou, é solitária, é de muita dúvida, de muita ansiedade e de muitos medos, porque, na verdade, a gente fica sempre com a expectativa de que talvez não seja. Eu acho que um desejo interno, não, talvez não seja, né? E aquele desejo que não seja o autismo. E eu acho que muito disso vem da falta de conhecimento do que é o autismo. Então, é um marco. A minha jornada começou em 2019, com os primeiros sinais do Pedro, algumas crises, enfim. Eu estava num momento de muita demanda, inclusive de estudos, né? Eu tinha acabado de começar meu doutorado, eu viajava toda semana e o Pedro ficava por conta dos avós paternos. Você teve uma oportunidade de iniciar o doutorado junto Sim. com o início da maternidade. Sim, o Pedro era muito novo, ele não tinha, acho que 2 aninhos, quando eu passei no doutorado em 2019. 2018 eu passei e comecei a estudar em 2019. Uhum. E aí eu viajava toda semana, então eu tinha que deixá-lo 2 dias na semana, sem mim aqui, né? Uhum. E com os avós e com o pai. E nisso as crises que ele já tinha, elas se intensificaram. E as pessoas começaram a dizer que era porque eu estava viajando, porque estava falta da mãe, né? Sempre a mãe. Isso. E aí aquilo emocionalmente me abalou muito, até pensei em desistir do doutorado, mas enfim, não desisti, fui em frente.
mas já me abrindo para averiguar o que era essas questões que o meu filho trazia, né? O autismo ainda não tinha surgido como palavra ou como conceito, nada. E aí foi... Como uma possibilidade. Como uma possibilidade também não. Foi numa consulta com o pediatra dele, que o pediatra identificou que havia um atraso de fala. E fez inúmeras perguntas sobre os comportamentos diários do Pedro. E aí, nessa consulta, após essas respostas, ele falou, olha, eu vou encaminhar para um neuro e eu indico que você procure profissionais, fonoaudióloga, psicopedagoga, porque há um atraso e eu não sei dizer o que é, porque não é da minha competência, mas um neuro, né? E aí eu saí de lá arrasada, assim, porque é isso. A mãe começa a ter os indícios e cada fala dói. Cada fala é um baque. Eu lembro que eu desci as escadas daquele consultório falando, não, esse médico tá louco. É porque quando a gente gera um filho e aquele momento, né, de você gerar e da gravidez, a gente cria tantas expectativas. Sim, é um mundo de expectativas. Eu falo que é maternidade, por isso que hoje eu falo assim, que a gente precisa falar mais sobre esses temas, compartilhar mais essas questões que são de um lugar que não é romântico da maternidade. Porque eu acho que muito dessa ilusão, desse padrão, dessas expectativas lindas, que vai ser tudo igual para todo mundo, vem dessa romantização. E não, as maternidades, elas são diferentes, as histórias são diferentes. Mesmo que o filho não seja atípico, cada filho é diferente. Então, eu tenho certeza que uma mãe de 3, 4, cada um vai ter uma história e vai ter um percurso ali, né? Então, eu acho que eu vinha desse lugar de uma padronização, de uma idealização. Então, cada comentário desse era muito difícil para mim. Mas eu fui buscando alternativas para superar e eu não recuei. Eu acho que a Flaviana pode falar um pouco dessa minha postura, que talvez ela veja também em outras mães, que facilita, sabe? Quando e você encara de frente. A sua dor. Exatamente. Aceitou, recebeu e tentou lidar com isso e transformar aquela dor em algo que pudesse ajudar o seu filho de alguma forma, né? No desenvolvimento dele, encarar de frente assim a realidade e usar aquilo como alavanca para ajudar. E é bem no interessante, que precisa, porque né? a Gláucia falando e passava um filme aqui na minha cabeça, né? Porque quando eles me procuraram, lembro como se fosse hoje. Nós estávamos online, né? Então, nossos encontros foram online, né? E Pedro, a coragem, mas ao mesmo tempo o receio. É como se fosse assim, é autismo, mas eu não quero acreditar. Eu prefiro que não seja. Era essa impressão. E quando você, quanto profissional, depara com uma situação dessa, você tem que ter muito cuidado. Porque você não pode mentir, você precisa ser sincero. Quando você vê as características, você precisa falar para aquela mãe, para aquele pai. Não, eu desconfio que seja autismo, eu desconfio que ele tem características. Só que você tem que pensar que um diagnóstico é difícil para qualquer pessoa. Quando você recebe um diagnóstico, por mais simples que seja, o chão se abre na sua frente. É como se a pessoa vivesse um luto momentâneo, tivesse que lidar. Não é como se vivesse, ela vive. E tem que lidar, né, com aquele luto. Porque se você falar para aquela família, é o autismo, ela vai ter que conviver com a ideia de que aquele filho idealizado até então não existe mais. Vai ser um filho, mas vai ser um filho diferente. Vão ser sonhos que eu sonhei, que eu sei que talvez não realizem. Né? Então, você tem que lidar com muita empatia. Eu preciso ser sincero, mas eu preciso ter um cuidado com esses pais. Eu preciso mostrar para eles que tem algo errado e que eles precisam procurar, mas que não é sentença. Né? Eu sempre falei isso para eles, não é sentença. O filho de vocês vai ser o que ele quiser e o que vocês ajudarem ele a ser. Né? Então, isso é muito importante. Porque, Renato, o que eu mais vejo é o seguinte: vem para a equipe multidisciplinar, manda relatórios para os neurologistas, neuropediatras, né? E eles não colocam hipótese diagnóstica. Simplesmente coloca ali algumas características da criança. E o neuropediatra, ele precisa sim que nós profissionais da área coloquemos lá. Hipótese, A minha né? hipótese é uma hipótese. essa.
para ajudar. E a mesma coisa com os pais. Às vezes passou por um monte de profissionais, quando chega lá, fala assim, Flaviana, mas fulano falou que não, que é só um atraso. Não, só tem algumas características. E aí vai Flaviana, né? Não, seu filho tem características autistas. E aí? Flaviana, aí você tocou num ponto, depois eu vou retomar com a Gláucia, mas assim, você tocou num ponto que eu queria que você esclarecesse. Quais são essas características, assim, né? Quais são essas características que para a gente ficar atento, né? Para os pais de crianças bem novinhas, para ficarem então, atentos. Nós vamos fazer uma troca aqui. Eu vou falar o termo científico e a Gláucia vai falar as características que o Pedro tinha para ilustrar para vocês os critérios diagnósticos. Ótimo, excelente. Então, vamos lá. A primeira coisa, a criança tem que ter um déficit na comunicação para interação, que não é atraso de fala. Atraso de fala não é mais critério diagnóstico para o autismo. É um sinal de alerta apenas. Gláucia, quais eram a parte de comunicação e interação do Pedro que você já via? Bom, desde muito novinho, Pedro gostava muito de um brincar solitário. Então, ele era muito bebê, menos de 1 ano, ele deitava no chão e ficava olhando as mãozinhas. E ali eu podia cair o mundo. Tipo assim, você assoviava, batia palma, chamava, ele estava ali. Não interagia com o outro, tá Não vendo? Ela havia. chamava. Como se ele entrasse num portal para uma outra dimensão. Tá ali e aí, só que a gente, família, né, a gente sempre acha lindo. E eu, mãe de primeira viagem, eu falava assim, nossa, minha mãe até falava, nossa, é tão bonito ver o quanto ele gosta de brincar com os dedinhos. E o autismo já estava ali. Já estava ali, só que jamais a gente imaginava. Então, esse era uma falha na comunicação, porque chamava, e o sorriso social também. Isso. Quando é bebê, tem aquele sorriso, né? Você mexe com a criança, faz uma gracinha, a criança esboça um sorriso. Cadê? Sumiu, apareceu. O Pedro não, o Pedro era sério. Interagia com essas brincadeiras de criança, Olha né? o critério, né? Comunicação para fins de interação. Isso. A comunicação, ele não respondia ao chamado, né? E ele não interagia, ele preferia ficar ali no mundinho com priminhas dele do que olhar para a mãe, olhar para as outras pessoas em volta. Esse não é o primeiro... tem aquela troca de olhar. Que a gente já fala triangular olhar, né? É eu olhar para você, olhar para a Gláucia, olhar para você, olhar para a Gláucia, olhar para o objeto, né? Você triangula. Então, esse é o primeiro critério. Só que ter um critério apenas não basta, né? E também dentro desse critério, essas eram as características do Pedro. Mas, por exemplo, você mostra, olha o avião, a criança não segue o olhar. Ela não rastreia, né? Você tenta... Tá todo mundo brincando no parquinho. Aí você pergunta pra mãe, ele interage? Interage, olha lá ele perto das outras crianças. Não, ele tá com as crianças, mas ele não está interagindo com as crianças. É como se a coleguinha do lado deixar o copo cair, ele não olha para esse copo, ele continua brincando. Coleguinha levanta, tanto faz, né? Então tem um déficit. E aí, além disso, tem que ter padrões restritos e repetitivos de interesses, de atividades e de movimentos. É o segundo critério. Quais o Pedro tinha? O Pedro, quando ele começou a brincar com objetos, ele enfileirava e categorizava. Então, assim, carrinhos. O brincar dele era enfileirando. E era por cores, era por tamanhos, por formas. E sempre, né? Sempre. E tinha que deixar tudo do jeito que ele colocou. Se saísse um pouquinho assim, se mexesse, ele sabia. A memória incrível, sabe? Se tirasse um carrinho do lugar, ele chegava lá, corria, e... primeira coisa. Então, o brincar muito metódico, e muito estruturado. Muito estruturado e não aceitava uma intervenção, né? Que é essa rigidez mesmo. Essa rigidez. E aí você pergunta assim, mas meu filho também enfileirava, meu filho empilhava. Aí é que está a diferença, aí que está o olhar, a expertise do profissional. Ele empilha, ele enfileira. Mas o quanto ele faz isso? O Pedro Henrique era sempre. Tudo que ele pegava por cor, tamanho e enfileirava. Não era de vez em quando. E eu imagino que, assim, os meus até enfileiravam, mas eles iam lá, a maior diversão era bagunçar tudo depois. E aí, quando eles batem a mão, Renata, eles olham pra você, eles riem, eles perguntam. A criança autista, não. E se você mexer, se eu tirar isso aqui... É um gatilho de crise. Sim, muita crise. Muita crise, porque ele não consegue entender que aquele carrinho pode virar. Tá? E aí nós passamos, né? Comunicação,
com interesses, comunicação para fins de interação, comprometido, né? Aí vem os interesses restritos, repetitivos. Aí tem que aparecer na infância, tá? Então não existe dizer, meu filho com 14 anos ficou autista. Não, as características aparecem ali. Tudo bem que às vezes elas são tão sutis que passa despercebido. Aí você a demanda social vai aumentando, e aí lá na adolescência você fala, nossa, tem alguma coisa de diferente. E pode acontecer de ser imperceptível e muitas vezes, né, Gláucia, não sei se aconteceu com você, né, de falar, esse menino precisa de limite. Vocês, pais, não estão sabendo colocar limites nos seus filhos. A culpa sempre é da mãe. Os pais por não um brincam. motivo ou por outro. Ou então né? é porque os pais não brincam que ele não sabe brincar. Isso. Teve um tempo que eu me senti culpada, porque aí, como eu estava dizendo, veio a pandemia e eu me vi muito isolada, né? Aquele primeiro ano da pandemia foi terrível para mães, não tinha creche. E o Pedro tinha começado a ir para a creche, tinha um semestre. De repente, rompe com aquilo, que era o lugar que ele tinha de interação. E eu me vi isolada com ele, com medo da doença, porque todo mundo passou por isso, né? Medo da Covid, que era tudo tão desconhecido. E ainda essa certa culpa, sabe? Eu ficava pensando, gente, será que o Pedro não interage? Será que o Pedro é assim? Será que essas crises são culpa minha? Eu lembro que tinha crises dele, em meio às crises dele, eu também entrava em crise. Eu também chorava horrores, porque eu falava, filho, o que a mamãe está fazendo de errado? Só que, assim, é tudo falta de conhecimento, sabe, Renata? Hoje eu atribuo a isso. Há um desespero? Há. Há pressão social? Sim. Familiar também, né, muitas vezes. Mas no momento que a gente aceita e parte para cima... que foi uma busca ajuda, né, Gláucia? Que foi uma expressão que eu ouvi tanto da Flaviana quanto do segundo neuro, que é o que acompanha o Pedro até hoje, o Dr. Sérgio Veiga. Ele falou, olha, não há tempo para ficar sofrendo, porque o autismo não é para sofrer, o autismo é para você ir para cima, é para você recuperar, não é recuperar a palavra certa, é para você amenizar, porque o seu filho pode crescer, evoluir e alcançar coisas incríveis. Então, não há tempo para ficar numa zona de sofrimento. Vamos lá, né? E aí, quando você aceita, mim, parte para cima, busca ajuda e aí aprende, eu imagino, os recursos para lidar com todas essas questões, com todos esses desafios, né? Sim, e com isso você aprende a lidar com os desafios, você vai formando uma equipe, igual a Flaviana é uma rede de apoio. Uma rede de apoio, a importante rede de apoio, uma componente, né, da equipe. Hoje o Pedro já passou por vários profissionais, hoje ele tem outros profissionais também que o acompanham. E é uma coisa assim que eu até anotei aqui para abordar, né? Que hoje muitas mães não gostam da terminologia mãe atípica. Eu não vou dizer que eu gosto, mas eu acho que ela é necessária, porque a maternidade ela tem suas diferenças. E a maternidade atípica, quando você pega esse nome, você se reconhece enquanto uma mãe que tem desafios diferentes de outras mães. Isso eu ia até tocar no assunto também, porque a maternidade em si, ela já é um desafio. Exatamente. Eu costumo falar que eu já fiz muita coisa na minha vida, mas que já enfrentei vários desafios assim puxados na minha vida, mas com o maior grau de dificuldade para mim é a maternidade. Isso, né? Muito. E assim, eu imagino que para uma criança com necessidades especiais, né, que é diferente, que precisa de atenções diferentes, de recursos diferentes e que as pessoas à nossa volta não estão acostumadas com aquilo. Então deve ser bem mais complicado ainda, Isso, né? exige muito mais das mães, né? E eu acho que o momento que você se reconhece nesse rol, você tem possibilidade de ajudar outras mães também, sabe? Porque, assim, são desafios difíceis? São, mas tem os momentos bons de alegria também. Tem alegrias que, assim como você, na sua maternidade típica, com seus filhos, cada um diferente um do outro, eu vou viver alegrias que você não vai vivenciar. Assim como você vivenciou várias que eu não vou vivenciar
pela condição do meu filho. Mas eu posso encontrar outras mães que têm angústias que eu posso dizer para elas, como de igual para igual, dizer, olha, calma, conforta seu coração, porque tem tanta alegria para você viver. E qualquer que é muito grande evolução, também. Aprendizado, é Exatamente. um motivo para comemoração, né? E é tão interessante o que eu vejo nessa maternidade, que eu gosto de chamar de atípica. Né? Eu tenho uma maternidade típica e convivo com a maternidade atípica 24 horas por dia, né? Então, o que eu vejo? Enquanto você, Renata, está preparando uma viagem, pensando no hotel que todo mundo vai, na cidade que todo mundo vai, nas coisas que todo mundo gosta e que está na moda, a Gláucia vai estar pensando como ela vai levar a bola amarela do Pedro Henrique. Ela vai estar pensando, será que lá vai ter o que ele gosta de comer por causa da seletividade alimentar? Será que as pessoas vão acolher? Será né? que as pessoas dificuldades? vão acolher? Será que ele vai estranhar o lugar e pode se desregular? Tá vendo como é diferente? Enquanto as mães estão preocupadas em comprar adesivo, cadernos bonitinhos, uma mãe atípica está preocupada que o filho vai ter um suporte de um professor na sala de aula. Se aquela escola está preparada para a inclusão. Se os pais dos coleguinhas têm uma aceitação. É muito além. É como eu vou dizer que essa maternidade é típica. Eu acho que quando a gente diz que a maternidade de uma mãe, de um autista ou de crianças com outras deficiências ou transtornos é típica, a gente acaba romantizando, né? Exato. É como se elas tivessem obrigação de arcar com tudo, de serem fortes, de vestir uma armadura como se tivesse tudo legal. Não, elas amam os filhos delas, mas é difícil pra caramba. Elas amam ser mães deles, mas elas não pediram para ter um filho autista, não é isso, Gláucia? É isso. E dentro desse universo mesmo, é importante destacar as diferenças também. Porque hoje eu me reconheço como mãe atípica, que tem muita possibilidade de suporte, sabe, Renata? Eu tenho um trabalho, eu tenho possibilidade de sair de casa para trabalhar, eu tenho possibilidade de estar aqui hoje falando com vocês. Tem mães atípicas que não podem sair de casa. Muitas. Dependendo do nível do autismo, essa mãe não consegue sair de casa. Essa mãe vive exclusivamente para o filho. Essa mãe para com a vida dela em prol do filho. E tem uma realidade que é cruel. No Brasil, 78% das mães exercem a maternidade solo. As mães atípicas exercem a maternidade solo. Porque a maioria dos companheiros não aguentam a pressão. Porque a mãe passa a viver para o filho, porque o filho exige, sabe? Então, dentro desse nicho, eu entendo o meu lugar. Eu tenho certo, entre aspas, essa palavra, privilégio. Porque hoje eu tenho uma profissão, antes de ter o Pedro, eu já tinha minha profissão. Então, quando o Pedro vem, eu já tenho toda uma possibilidade de ter, inclusive, um plano de saúde para o meu filho. Tem uma estrutura que te possibilita ter os recursos para lidar melhor, para amenizar eu tenho um transporte. Né? Além do nível de suporte do Pedro, né? É porque nós temos nível de suporte 3. Você já imaginou uma criança não verbal de nível de suporte 3 com deficiência intelectual? Ou eu tenho mães que têm 3 autistas. Exato. Né? Então, não dá para a gente igualar nem a criança e nem a maternidade ou paternidade. Né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Todas são atípicas, mas cada uma na sua realidade, com as suas, como se diz, com as suas prioridades, com as suas necessidades e com os seus suportes. É bem diferente uma da outra, mas igual a Gláucia falou, a maternidade atípica, para você ter ideia, Renata, ela é tida como a mesma carga de um soldado na frente no campo de batalha. A mesma. Então, você imagina o estresse. Aí vem o estresse, porque o pai, geralmente, ele mantém. Ele é o mantedor, né? Então, o pai vai sair para trabalhar. E a maioria das mães, elas largam o emprego, elas não têm mais vida social, elas vão para dentro de casa, para as terapias, e elas ainda têm que estimular muito, porque se aquela criança não desenvolver, a culpa é dela que está dentro de casa. Exato. Eu falo que a gente passa a ser maratonista. Verdade. Porque eu ouvia muito assim, nossa, a poda neural, né? Aí você fica louca, você se torna uma maratonista. Eu tenho que levar meu filho na terapia, eu tenho que fazer isso com meu filho. Estimular o tempo todo. Eu tenho que estimular o tempo todo, porque senão meu filho não vai se desenvolver, meu filho vai ficar para trás, e aí você começa a se culpar, então você também precisa de um suporte. Então foi quando
dessa experiência toda, e olha que não tem muito tempo, né, que eu estou nessa jornada, mas eu decidi também ser um lugar de poder falar com outras mulheres, de trazer um conforto para elas. Isso é muito interessante, porque, gente, esse tipo de coisas aqui que nós estamos compartilhando, isso é pauta feminina. Com sabe? certeza. Assim, me desculpem os meninos, mas assim, isso é pauta feminina. É a gente que se entende, é a gente que sabe dos nossos corres, sabe? E consegue entender. E somos nós que conseguimos nos entender e nos ajudar. Por isso que essas mesas, né, de amigas, onde a gente pode compartilhar experiências e se ajudar, terapêutico e dá força, Eu sabe? costumo dizer que nem tudo é terapia, mas muita coisa é terapêutico. E uma das coisas que é terapêutica é isso, é o que a Gláucia está falando. Quando você aceita e você começa a tentar ajudar o outro, e você começa a falar sobre... Não tem Só como de não ser você terapêutico. falar, você está compartilhando ali, né, uma dificuldade, Sim. isso já... Nós vamos estar tão leves no final disso aqui, né? Isso já ajuda bastante, né? E sem falar que o que a gente está falando aqui, com certeza, pode estar ajudando outras pessoas, né? Por exemplo, a gente tem aqui a Flaviana, que é uma super profissional que pode ajudar, né? Tem a Gláucia também como profissional também, porque lá onde ela trabalha, no Instituto Federal, é um lugar que tem muitas iniciativas para acolher, né, pessoas diversas, assim, de diferentes necessidades e tal. Então, lá é um lugar que, se a pessoa tiver qualquer dúvida, procura, né, para saber como lidar, o que tem que fazer. Então, a Gláucia já está nessa jornada como profissional e como mãe também, né, Gláucia? Exatamente. Inclusive, eu assumi lá agora uma pasta, né? Mãe atípica, né, gente? A gente ainda como se diz, corajosa. A gente vai encarando os desafios. A gente não contenta só em lançar livro, né, Flaviana? A gente não contenta só de estar fazendo doutorado. A gente ainda vai e aceita os desafios, e me foi ofertado lá um cargo que é exatamente essa pasta dentro do IF, né? De acompanhamento dessas crianças. No caso, crianças não, porque a gente já pega lá adolescentes, né? Uhum. E temos também adultos, não só autistas, mas com outras deficiências, que são nossos alunos. Então, eu estou à frente, começando agora, aprendendo, né? Mas com muita vontade de fazer um bom trabalho. Porque depois dessa jornada com o Pedro, eu comecei a estudar muito, sabe? Sobre a inclusão escolar, não só escolar, a inclusão social das pessoas com deficiência. E aí eu não consigo ver só o autismo, sabe, Renata? Eu sempre fui muito assim, de ampliar os horizontes e acolher, porque eu sou mãe atípica de um autista, mas a gente tem a mãe atípica de uma pessoa com deficiência auditiva, né, com outras deficiências. Então, eu acho que é um caminho sem volta. E aí já me confiaram esse cargo lá, estou muito feliz, espero fazer um bom trabalho e replicar isso para a comunidade. Mas é bem, bem legal, porque você, né, de novo, transformou uma dor que era sua e está numa jornada para melhorar e tal a vida do seu filho e de outras pessoas. Então, isso é muito bonito e louvável, você merece, né? os parabéns mesmo, Obrigada, né? Que já feliz. é uma vencedora, é uma guerreira e uma vencedora e que está tendo sucesso, né? Em todas essas funções. E por mais difíceis, por mais, né, às vezes, dificuldade que a gente tenha, mas você está está na jornada e está conseguindo obter sucesso aí, né? E é interessante que eu falo que o autismo, ele provoca isso, né? Porque, assim, o número de mães que se especializaram, tornaram nomes muito fortes do autismo, da comunidade autista, é imenso. Mães que hoje são psicopedagogas, são psicólogas, que fizeram por causa dos filhos, hoje são profissionais que atendem outras crianças. Isso é muito bom, porque hoje nós sabemos que não existe mais aquela terapia. A Gláucia participa da terapia do Pedro. Ela entra, né? Então, por quê? Porque ela precisa aprender também o que ela pode fazer. E mais do que isso, ela me ensina também. Porque a mãe, eu costumo dizer o seguinte, se eu ficar presa só nos livros, Renata, tem coisa que não tem no livro, que eu só aprendo com eles, e eu aprendo muito com elas. Porque quem conhece melhor um filho?
São as mães, São as principalmente, né? Então, tem coisinhas que emperra a terapia, que quando eu puxo a mãe para dentro do consultório, flui. Teve um dia que a terapia não estava fluindo, a sessão. E eu vou de um lado e vou de outro, a Gláucia vê que eu subo, desço. O Pedro tá aprontando aqui. Pedro, Subo, desço. filho. E nada fluía, né? E eu não conseguia me sintonizar com o Pedro Henrique. Aí, de repente, eu chamei a Gláucia e tal, e ela falou assim, Pedro, vamos pular a amarelinha? E ele gosta muito de inglês. E ela começou a pular a amarelinha falando inglês, e o Pedro foi. O que eu consegui? Eu queria justamente a imitação. Você conseguiu abrir uma porta de interação com ele. Ali. Exatamente. Uma conexão, estabelecer uma conexão, né? com ele. ele. E quando a mãe participa desse processo, que você chama, que você fala, o que você fez ali dentro com o filho, né? Ela também sente assim, poxa, tá dando certo. Ela tá me ensinando. Então, isso é muito importante. Porque ela vai replicar, ela vai generalizar em casa. Então, o terapeuta sem a mãe, sem o pai, ele não é nada. E uma dúvida que eu tenho, né, sobre essa questão, aí a gente tem o autismo e o transtorno do espectro autista. Eu queria saber a diferença. Tá. Outra questão também de dúvida técnica, talvez, assim, vocês têm dados de que o autismo ele está aumentando na nossa sociedade ou é o diagnóstico que está ficando mais eficiente? Vamos lá. Né? Eu queria saber essas questões, porque ou vocês que estão fazendo um trabalho de divulgação bom e está chegando mais para a gente, né? A gente está tornando mais claro para a sociedade, então eu queria saber... na verdade, essas questões. Não existe mais autismo, né? Ele se tornou transtorno do espectro autista, tá? Mas o que acontece? Transtorno do espectro autista termina com a palavra autismo. Então, nós continuamos usando essa nomenclatura. Eu mesmo, como profissional, eu ainda uso. Por quê? Porque para muitas pessoas ainda é o conhecido. Né? Mas hoje é transtorno do espectro autista e tem a CID bonitinha lá. O que aconteceu? Antigamente achava-se que autista era o quê? Aquela criança que para frente e para trás, que andava de um lado para o outro, que não te olhava, que não conversava, que batia, que mordia. Que estava num grau hoje mais... É o clássico, mais... que tinha um nível de suporte nível 3, né? Entendi. E nós sabemos hoje que não. Lá no consultório, Renata, eu tenho desde a criança que não me olha, a criança que olha. Não sei se você percebeu, quando eu cheguei ali, o Pedro me olhou. Sim, né? Sim. Então, eu tenho crianças que me encaram muito mais do que uma pessoa típica. Eu tenho desde a criança que enfileira os carrinhos, aquela criança que não enfileira. Aquele que não fala nada, aquela pessoa que vai para a internet falar. Né? Então, é um espectro muito amplo, por isso que é espectro. E dentro desse espectro tem a maior diversidade. Tem vários níveis, vários, né? E várias características. Tanto é que hoje a gente não fala assim mais o autismo, são os autismos. Por quê? Porque o autismo ele é de ordem 97% a 99% genético. Então, está na nossa genética. 99%. 99% genético. Temos casos que não são. É um gene? É um polimorfismo? Gene. Isso. São vários genes? São vários genes. Ele é poligênico, na verdade. Tem mais de 150. E aí, como eu vou dizer? Vamos dar um exemplo. O gene do autismo da Gláucia, o meu gene e o seu, são iguais? São diferentes. Cada um é responsável por o jeito de ser seu, o meu jeito e o jeito da Gláucia. E também, assim, tá na genética, mas nem tudo que é genético é hereditário. Então, por exemplo, o pai e a mãe do Pedro, eles não são autistas. Por que o Pedro nasceu autista? Se for fazer um mapeamento genético, pode encontrar no gene dele, né? O gene também pode sofrer uma transformação e a criança pode nascer, tá? Ou pode também ter fatores ambientais que correspondem a de 1 a 3%. Que ligam os genes, ou genes que estariam na ligação, na expressão deles. Idade paterna e materna, uso do ácido valproico. E tem um monte de coisas aí, né, que uso de ácido valproico. É o quê? O ácido valproico, ele é usado para diabetes, né? E quando é usado na gestação pode acontecer, né? Por exemplo, a idade paterna principalmente, tá? E hoje os pais estão sendo pais mais tarde,
né? Prematuridade, hoje os prematuros estão vivendo mais, então também é um... Aí já vem a segunda pergunta que você fez, né? Tá aumentando esse número? Tá vendo que esses fatores, eles podem estar contribuindo para o aumento desse número? Porque se você perguntar para mim, Flaviana, tá aumentando? Tá. Não é só clareza de diagnóstico, tem muitos especialistas que ainda batem no pé. Não, é porque a gente está sabendo mais, porque está mais claro. Não, eu não acredito aumentando nisso. mesmo o índice na sociedade. Exato. Eu tenho 5 amigas que engravidaram na mesma época. 4 filhos autistas, só um que não. Tem a ver com o estilo de vida, né? Com alguma mudança de comportamento da sociedade atual ali. Tem alguma estudos, coisa, né? Tem estudos que eu acredito que lá na frente... Tem algumas hipóteses, mas não tem nada fechado Exatamente. ainda. Fala-se da poluição, só que ainda não tem nada cientificamente comprovado. O que tem de comprovado, idade sim, prematuridade sim, uso de ácido valproico. Isso está comprovado. Está comprovado, que incide sim sobre, sobre a criança nascer ou não autista. Expressar. Exatamente. Expressar os genes. Então tem um aumento, né? Por exemplo, há um tempo atrás, eu tinha 2, 3 autistas. Hoje eu tenho um número mais ou menos de 45. É muito, né? É expressivo. Se É um você aumento pegar... que não é irrisório, ele é bem expressivo. Se você pegar o gráfico do CDC agora, né, que é um dado americano, mas que é bem expressivo, é 1 a cada 36. E você vai olhando, de 2 em 2 anos é feita essa análise. Aumenta, e está aumentando. E está aumentando mesmo, né? Então, tem a clareza do diagnóstico? Tem. A sociedade está mais, os profissionais estão sabendo mais? Estão. Mas tem sim essas outras causas ambientais e tem estudos indicando que tem muito mais coisa do que a gente pensa. Interessante. Cenas para os próximos capítulos, para os próximos anos. E assim, aí eu quero tocar num ponto, e eu quero tocar nesse ponto, começar a falar de um filme que eu assisti que me tocou muito, que foi o Temple Grandin. Eu não sei se vocês já assistiram. E esse filme me tocou muito, assim, sabe? Me emocionou muito. Eu também. Principalmente como professora, né? Porque ele é riquíssimo, ele é um filme que conta a vida... real. É uma história real de uma pessoa autista desde a sua infância, né? E uma pessoa com habilidades, né? Altas habilidades. Uma mulher com altas habilidades, ela inclusive inventou revolucionou sua área. A área da zootecnia, né? Ela criou um novo... uma nova tecnologia para cuidar, né, dos animais, e ela tinha altas habilidades, né? Foi revelado ali no processo da educação dela que ela tinha altas habilidades, e mostra no filme que foi a sensibilidade ali de um professor que entendeu a diferença dessa aluna. Não só ele viu essa diferença, como ele entendeu como ela aprendia e trabalhou em cima daquilo, né? E aquilo ali foi uma alavanca, enquanto as outras escolas não aceitavam ou, além de não aceitar, talvez travavam o desenvolvimento da criança, essa escola, no papel desse professor, não só acolheu, como alavancou ali, né, o aprendizado dela, e ela... depois deu muitos frutos, assim, né? Então, eu fiquei bem sensibilizada com essa história. Eu não sei se você lembra eu gostei muito da cena em que tem uma reunião, né? E aí todo mundo debatendo autismo, características, e de repente ela levanta, né? E ela fala um pouquinho do sentir, era sobre regulação sensorial, né? E ela fala um pouquinho do que ela sentia. Aí uma pessoa vira para trás e pergunta para ela: você é mãe de autista? Aí ela tem a coragem, ela vira e fala assim: não, eu sou autista. Quando ela diz aquilo, me vem na cabeça tantos autistas adultos que não têm a coragem de assumir, né, perante a sociedade. E olha, ali na hora que ela abriu a boca, que ela falou que era... ela abriu um leque, porque começaram a perguntar: mas meu filho faz ela assim... virou o centro, ela se tornou centro das começou, atenções, né? A explicar. Quando você conversa com autistas, geralmente é nível 1 de suporte, Pedro, você descobre coisas maravilhosas. Eles te contam como é que é o barulho que eles escutam, como é que é o sabor, como é que é o cheiro, né? E isso ajuda, por exemplo, a Gláucia tem o Pedro, que ainda não consegue se expressar dessa forma. Mas quando eu ouço um maior conto para a Gláucia, ela já muda algumas coisas com o Pedro Henrique e passa a entender melhor. Então, eu sempre gosto de fazer essa ponte, que é uma forma de ajudar. E isso não tem em livro. Entendi.
E assim, esse filme ele é bem rico, ele tem muitas Nossa, cenas muito interessantes fantástico. e mostra o papel da escola, né? E como é que você, Glaucia, qual foi sua experiência e do Pedro Henrique com a escola, né? E o que você acha que pode melhorar? E como é que tem sido essa questão, assim? Então, quando o Pedro começa na escola, a gente não tinha ainda fechado um laudo, né? Mas a escola foi um fator que colaborou muito, porque as professoras viam alguns comportamentos e sempre eu muito presente, né? Então, foi um diálogo bom que também somou para a gente fechar o diagnóstico. Aham. E essa primeira escola dele foi muito parceira, muito aberta a Estavam receber... dispostos a aprender a também, aprender, né? Porque todo mundo aprende, na verdade, né? Exatamente, é um aprendizado coletivo, porque eu sempre digo que eu comparo a inclusão escolar com o avanço tecnológico. Se você perguntar assim, a sociedade está preparada no âmbito escolar para toda a tecnologia? Não, e nunca vai estar, porque não acompanha, Renata. Sabe, a tecnologia, os estudos, os avanços, todo dia é coisa nova, que para chegar até a escola, demora. Olha quando que surgiu o computador e quando que as escolas foram ter computador. Depende de tanta coisa, né? Então eu acho que a inclusão é a mesma coisa. Cada dia a gente descobre algo novo que pode melhorar as práticas, só que até a gente chegar lá na efetividade, Tá aqui, eu tô olhando. que a gente chegar na efetividade disso, demora e demanda o quê? Demanda um fator muito de vontade, sabe? De disposição, de olhar por uma minoria, porque, obviamente, você tem 100 alunos, quantos desses serão pessoas com necessidade específica? É uma pequena parcela. Então, também tem fatores políticos aí no meio, né? Porque demanda não só da vontade, políticas públicas e investimento. Então, eu tive a sorte de ter uma equipe na primeira escola dele muito disposta, dentro das possibilidades, a gente trabalhou juntas. Tinha falhas? Tinha, com certeza, e continuará tendo. Lá no IF, onde eu trabalho, temos falha? Nossa, demais. E olha que somos federais, né? Uma instituição federal que devia ter todo um suporte e a gente não tem. Então, eu estava até pesquisando antes de vir, a primeira lei no Brasil que foi dar amparo para que políticas públicas pudessem, por exemplo, pensar em uma sala de multirrecursos, de recursos para amparar essas pessoas com necessidades específicas, ela é de 2014. Sala de AE. Sala de AEE, sala de recursos. Então, em 2014, Renata, olha o que é isso. E quando se começa a discutir educação inclusiva no Brasil, em 1944, que começa a falar nessa palavra. Então, assim... É muito recente. A gente está falando de algo muito recente. Todos aprendendo. Aprendendo. Pela sua fala, né, o mais importante é ter aquela sensação de que a gente nunca está pronto, estamos aprendendo e precisamos ser receptivos, né, e ter um olhar aberto. E o conhecimento é que vai trazer isso, porque se eu não sei, como que eu vou acolher se eu não conheço? Eu não sei o que é o autismo, eu não sei o que é o TDAH, eu não sei o que é uma dislexia, como que eu vou acolher? Tá, eu sei, agora eu sei. Mas eu não tenho ferramentas, eu não tenho suporte, eu não tenho preparo. Como que eu vou acolher? Então, é toda uma estrutura. A gente está caminhando? Estamos. É lento? É. E eu falo isso como agente que está vivendo ali na educação na base, porque eu sou professora. Como instituição, então, eu né? jamais chego na escola do Pedro... Eu jamais chego na escola do Pedro dizendo que uma prática ou outra está errada, sabe? Eu chego lá como... querendo colaborar, porque eu também sou professora. Jamais que eu vou punir, apontar o dedo. Não, né? eu quero somar, sabe? Sim, eu acho claro. que muito as famílias também precisam ter esse olhar. Sim. De trabalhar em equipe. Isso. E eu vou além, né, um pouquinho, porque, Glaucia, pensa bem, quando você se tornou uma mãe atípica, te perguntaram se você estava preparada? Não. E não há curso formatório, né? Pronto. Eu faço essa pergunta para a educação, né? Porque muitas vezes você chega com a criança que precisa desse suporte e aí a escola vira para você e fala o seguinte: nós não estamos preparados, nós não tivemos formação. Só que aí nós temos leis que falam que a escola tem que estar preparada,
né? Então, as crianças vão chegar, elas estão aí, é uma a cada 36, então não dá mais para esperar. Então, eu fico pensando, cadê as políticas públicas? Cadê os nossos governantes? Né? Porque o número está aumentando e muito pouco tem sido feito para mudar essa realidade. Muito pouco. A velocidade com que está aumentando, Está muito superior. E a eu me sociedade preocupo. não está acompanhando, Não. né? Está lento ali, as taxas Exato. estão muito diferentes, E né? aí causa uma preocupação, porque você pensa, esse número, como vai ser a educação daqui a um tempo? Se nós não pararmos. Porque, Renata, formar não é só você ouvir uma palestra. Não é só você ouvir sobre o autismo no meio de conscientização. Não é o profissional ir lá uma vez e dar uma capacitação. É muito além. Trabalhar com autismo é muito, muito complicado. Eu não romantizo também a parte nossa como profissional. Então, é uma formação contínua. Aquele professor tem que ter um suporte diário, semanal, da evolução da criança. E contínuo, né? Não é uma vez e pronto. Exatamente. É saber o que eu vou fazer se ele der uma crise. Poxa, todas as coisas que você ensinou não deram certo. Então, o que eu posso fazer a mais? Ele não está evoluindo. E aí, o que está acontecendo? Não dá para ser da forma que está sendo. Está sendo ainda da forma errada, infelizmente. Né? Tem muita gente buscando de forma particular, de forma individualizada, mas assim, na maior parte, quando se fala de educação, ainda está se buscando da forma errada. Você diz educação inclusiva de uma maneira geral. Geral, tanto primeira, segunda fase, a universidade, né, a educação infantil. Tudo não está certo. A gente precisa de algo mais eficaz, algo mais pontual, algo mais científico. E você tem algum exemplo, ou assim, qual seria a escola ideal, né? Você tem algum exemplo, você conhece alguma iniciativa que tenha feito isso bem, para poder fornecer um exemplo para a gente, né? Qual seria uma escola inclusiva ideal, assim, dos sonhos? Tá. A escola inclusiva ideal é aquela que a inclusão não começa na sala, mas ela começa lá na hora da matrícula, tá? Todo mundo na escola tem que saber sobre o autismo. Desde a pessoa que faz a matrícula, ao porteiro, ao cantineiro, a pessoa que limpa. Porque ele vai conviver com aquela pessoa, com aquele indivíduo, e ele tem que saber lidar. Pensa comigo, se na hora da matrícula, quem está fazendo ali aquela matrícula já olha quantos autistas tem, quantos deficientes intelectuais tem, para fazer um manejo da divisão nas salas. Né? Aí vai fazer uma entrevista já voltada para o perfil daquela criança. Por quê? Porque o professor precisa conhecer o aluno antes do primeiro dia de aula. Então, pode ser feito ali no momento da matrícula. Então, começa dali. Aí, depois, como que se faz essa formação? Não é só na semana pedagógica. Não é falar só sobre o autismo. Eu tenho que levar à prática. Ensinar para aquelas pessoas... O recurso, né? A tecnologia e o recurso para poder... As ferramentas. Na hora do recreio, tem monitores no recreio. Eles sabem? Não, eles olham só. Não foi ensinado para eles como é que eles vão fazer a socialização. Para interferir, né? Para interferir. Não tem essa formação. Né? O professor, ele tem que adaptar, ele tem que fazer o PEI, o Plano Educacional Individualizado. Eu te falo que a grande maioria não sabe fazer ainda o PEI. É culpa do professor? Não deram formação. A formação, né? Então, o que a Glaucia tanto enfatizou, que é a questão de você conhecer, né? De ter o conhecimento para poder... Conhecer o indivíduo, conhecer o TEA e conhecer as ferramentas. Sim. Essa é a inclusão perfeita. Quando você me pede um modelo, eu não consigo te dar. Que está realmente 100%. Mas acho que já foi bem esclarecedor, né? Muito. E tem escolas Você pode só repetir para eu acompanhar? Sim. A questão do conhecimento. A conhecimento do... Eu preciso conhecer o indivíduo, o transtorno e as ferramentas. Né? O que aí são as a gente vai começar a ter uma inclusão. Uma inclusão. Uma inclusão, né? Até mesmo assim, aí você perguntou se tinha um modelo. Não conheço. Eu conheço, nós temos escolas que ainda não estão abertas, tá, para inclusão. Tem escolas que estão a caminho, que estão sedentas procurando, e tem aquelas que ainda estão mais à frente.
tá? Que já estão em um processo realmente de formação do professor, de conversa com os pais dos alunos típicos para entender, para acolher, porque os pais também questionam. Ah, mas essa criança na sala vai prejudicar o meu filho. Vai atrasar o desenvolvimento do meu filho. E eu tenho que plantar consciência que muito do que vai ser feito e vai beneficiar o filho dele é por causa daquela criança. E olha o universo, né? Olha a riqueza que é conviver com Pedro Henrique. No final do ano, a Gláucia fez com os coleguinhas dos professores um vídeo dos coleguinhas falando sobre o Pedro Henrique. Gente, eu queria que os meus filhos tivessem vivido uma experiência dessa, de conviver com o Pedro Henrique, para quê? Para que pudesse ter esse olhar humanizado, para pensar, conviver com o diferente. Né? O quanto o Pedro Henrique ensinou para aquelas crianças. Exatamente. Aprender a conviver com as diferenças, né, Aí você viu gente? que Eu é acho que a gente complexo. aprende, tem que aprender desde criança mesmo, desde que entra na escola. É né? muito complexo. É um aprendizado muito importante e que eu acho que tem que ser desde quando a gente entra na escola mesmo. Sim. É fundamental. Nossa. E as né? crianças, elas não É um nascem, valor elas não nascem mesmo, preconceituosas, né? fundamental. A gente não nasce Não. preconceituoso, E- a gente se torna. Gláucia, E por que partilha a gente com se torna? Porque a gente não convive, a gente não é colocado como se aquilo fosse algo presente e semelhante que só destoa em um ponto, porque na verdade todos somos semelhantes e diferentes dentro, né, da nossa coletividade. Então, só que isso não é dito, né? Isso muitas vezes é mascarado e aí cria-se essa sociedade que só quer conviver com o igual. A gente não aprende Vê uma a conviver coisa? com as diferenças. Como é que o professor, eu já vi isso muito, de profissionais que viram, vou falar que existe o autismo. Aí ele chega para a criança e fala assim, olha, o coleguinha é autista, tá? Parou ali. Tá, é autista. Mas o Às que vezes que é? a criança nem sabe o que Né? é. Então, tá vendo que até você falar que a criança é autista, eu preciso falar o que é, o que ele pode fazer, que ele tem sim pontos positivos, que ele tem potencialidades e que ele precisa de ajuda para algumas coisas. Porque para incluir, imagina, o Pedro Henrique traz essa bola que está aqui do lado para a sala, né? Todo mundo vai querer trazer uma bola. Se não conversarem com a sala e explicar a necessidade, por que o Pedro Henrique traz. E as crianças entendem. E as crianças são curiosas e elas entendem de um aceitam. jeito sem, como que eu posso dizer? Um jeito simples. Sem resistência, Sem talvez, resistência, sem um sem peso, questionar, sem né? questionar. Um dia eu estava num lugar com Normal. o Pedro e ele com a bola e ele só estava numa fase que ele estava querendo falar só inglês. Aí uma criança estava do lado, olhou para mim e falou assim, ele é brasileiro? Tá vendo? Eu a falei, simplicidade? sim, ele é brasileiro. Ele, mas por que ele está falando inglês e cantando? Eu falei com ele, ele não me respondeu. Aí eu falei, não, ele é autista. Aí ele olhou para mim e falou, o que é autista? Aí eu sentei, fui explicar. E ele, ele só pensa diferente, né? É porque ele gosta de inglês e pronto, né? Eu falei, pronto. Então, assim, ele saiu dali satisfeito, entendendo o Pedro. Não se afastou do Pedro por aquela falta de comunicação momentânea ali, né? E tá tudo bem. Entendeu? Então, e eu acho que uma diferença também, quando você perguntou do aumento do diagnóstico, eu acho que uma diferença pontual também é isso. Eu acho que as famílias não estão mais escondendo, né? As famílias estão encarando, falando do assunto, levando as crianças, e com isso os espaços sociais vão se adequando. Porque precisa ter uma força, né? A sociedade não vai se adequar para incluir se a sociedade não tiver demanda, conhecer né? e Se não tiver ver. uma demanda. E sem conhecimento não tem inclusão. Por isso. Não Então, tem como. se eu vejo a demanda, ela é real. Nós temos quantas crianças aqui em Formosa que estão dentro do espectro autista, né? Então, o que eu preciso ofertar para essas crianças? Essas crianças são meu público. Essas crianças são meu público consumidor, são meu público de estudantes. Serão os estudantes das faculdades do futuro, no futuro, daqui 10 anos. Por exemplo, o Pedro vai estar entrando no ensino médio. Né? Daqui 12, 13 anos, o Pedro vai estar almejando uma universidade. E estará, porque a minha luta como mãe é essa. E não é só minha, é de várias mães.
sabe? Que o Pedro tenha direitos resguardados, que hoje já temos por lei amparados, mas eu falo que uma coisa é a lei, é o papel. A outra coisa é a validade dessa lei, a eficácia. Ela acontecer na prática, né? E ela ser realmente respeitada. É uma luta. Então, uma luta grande a gente já venceu, que é ter a lei, né? A outra é realmente preparar a sociedade para acolher e para resguardar esses direitos. E para atuar, né? Para atuar também. Eu falei aqui da escola e tudo, mas eu também tenho que defender os professores. Porque, assim, querendo ou não, os professores estão vivendo uma situação adoecedora. Por quê? Porque nós temos que fazer a inclusão, mas simplesmente matriculam a criança e não te dão preparo, Renata. Eu tenho colegas professores que estão recebendo crianças de classes especiais sem vivências. E simplesmente a sala tem 3, 4 alunos e não foi dado nenhum suporte. O professor que está no front ali, né? O que está arregaçando as mangas e executando. E você sabe o que tem é que ter o mínimo, é ter o suporte e preparo, né? Você imagina. Aí você vira para o professor e fala assim, olha, coloca na rotina dele que ele pode dar umas voltas pela escola para voltar. Flaviana, a gente não pode, porque aqui na escola não é permitido. Eles têm que ficar 5 horas dentro da sala de aula. Que inclusão é essa? E aí é culpa do professor? De onde está vindo essa ordem? Né? Então, quando a gente fala de inclusão escolar, é uma dinâmica muito complexa, envolve muita coisa, sabe? E não tá legal, nós estamos caminhando, mas falta muito e nós temos que mudar isso. Então fica a solicitação, digamos assim, né? Existe essa demanda, a gente ainda está longe. Essa ia ser uma das minhas perguntas, né? Em que nível disso tudo que nós estamos, que Formosa está enquanto sociedade, né? Para poder saber, conviver e acolher não só as crianças e pessoas com autismo, mas com todas as necessidades. Tem né? buscado mais, com certeza. Tem uma associação que eu já achei... Tem a PAF. Uma grande iniciativa, né? Teve o evento que a Gláucia organizou, vocês organizaram, a Gláucia organizou, né? Para poder, nesse sentido de conscientização, né? De trazer clareza. E é muito interessante, porque o ano passado, para você ver que mudou. E esse ano, então, eu vi um grande avanço, né? Como que eu vi esse avanço? As portas do comércio se abrindo. Já fui fazer palestras sobre autismo no turismo, em lojas de brinquedo, né? Em lugares, no circo. Eu fui chamada para avaliar que adaptações poderia fazer. Onde que alguns anos atrás isso era feito? Ninguém pensava. Muitas palestras em escolas. Fui na faculdade de medicina, na de psicologia, nas UBSs falar sobre o autismo. Então, se você me pergunta... Estamos à procura, sim. Estamos fazendo. O ano passado, quando nós lançamos nosso livro... Fala um pouquinho do livro, né? Elas têm um livro juntas, olha só. Nós esquecemos de trazer. Qual é o título do livro? E quando um de nós é autista, e aí a gente completa, o que a gente faz para incluir? Ele é um livro voltado para a inclusão escolar, né? Quando nós lançamos o ano passado, em plena terça-feira, em Formosa, que todo mundo dizia para nós que nós éramos doidas. Lançar em Formosa tem que ser em Brasília. E nós batemos o pé que seria aqui. Numa terça-feira, um meio de semana, com todo mundo cansado, 274 pessoas estiveram presentes. Entre pais e profissionais de Formosa e dos arredores. Então, aí você já vê uma movimentação. 300 livros vendidos em 15 dias para o país inteiro. Então, você vê outra movimentação. Então, as pessoas estão buscando. E o livro, em um primeiro momento, nasceu no meu coração. Né? Eu imaginei essa história da inclusão escolar, porque a minha essência é professora, é pedagoga, né? Então, e eu via muitas mães reclamarem da falta de inclusão, dos coleguinhas não saberem incluir. E um dia eu encontrei a Gláucia na recepção, me lembro como se fosse hoje, e eu falei assim para ela, Gláucia, dá uma olhada nesse rascunho aqui. Aí a Gláucia olhou, eu peguei e olhei para ela e falei assim, coloca seu olhar de mãe, porque aqui tem o olhar da profissional, da Flaviana, mas eu quero que você coloque o seu olhar de mãe. E eu achava que o meu livro estava pronto, estava não.
Porque quando a Gláucia pegou, ela colocou a visão de mãe, a visão materna. Então ela E enriqueceu. a visão materna de uma especialista Em literatura, em literatura. Menina, muito bom. Então, realmente, aquilo ali fez toda a diferença na história. Ela completou, e aí ela ainda virou para mim e falou assim, Flaviana, era meu sonho escrever um livro. Aí questionaram, né? A Gláucia vai ser coautora? Eu falei assim, não. Ela é autora, assim como eu, porque ali tem muito da vivência dela. Se você observar, é porque eu não trouxe, mas se você olhar o personagem do livro, você vai lembrar do Pedro. E Foi aí, nossa inspiração. quem ilustrou? Augusto. O Edson. Edson, o Edson. Ah, E o Augusto fez a professor apresentação. E o Aham. Augusto fez a apresentação. O Augusto é meu co-orientador da UNB. Nossa, Que fez uma legal. apresentação Poeta, maravilhosa. escreveu um texto belíssimo, né, É. para apresentação do nosso livro. Lindíssimo. Ficou E completo. o Edson, O professor de arte, que você conhece, né? Você Sim, conheceu conheço. não Ele é professor da minha filha Ele é atualmente. professor da É filha uma das Ele é um dos muito maiores talentoso. elogios que o livro recebe das ilustrações. As A história é muito ilustrações. boa, mas a ilustração é de uma riqueza de detalhes. E ele Uma parece sensibilidade. que ele mergulhou no nosso pensamento e ele colocou realmente o que a gente estava pensando. É lindo. Ah, eu o quero ver livro. esse livro. Com certeza. Nossa, Lindo, lindo. Maravilhoso. eu vou perdoar vocês. Não, Porque... não, agora Foi eu já por anotei nossa aqui. A gente correria. vai te entregar um exemplar, com Ah, certeza. pois Nossa, é. muito lindo. Meninas, então, assim, eu tô muito feliz com a nossa conversa. Eu acho que ela foi muito esclarecedora, né? Assim, teria muito mais coisa pra gente falar. Eu acho que certeza. nunca esgota, Não. né? As nossas experiências como mães, a gente compartilhar, Nossa. né? Tantas coisas, assim, tantas culpas inúmeras. e que a gente tem que Tantas se alegrias, policiar. tantas E dores, tantas alegrias né? também, né? Porque é realmente aquele termo padecer no paraíso, ele é bem pertinente, porque É lindo e difícil. E se fortalecer, e né? Também talvez nesse a paraíso. beleza esteja justamente na dificuldade, né? E aí, Renata... Porque quando a gente consegue superar e vencer naquela dificuldade, aí a felicidade é plena, né? E aí eu deixo, assim, eu acho que esse momento aqui ilustra muito um aspecto muito importante que talvez as pessoas não tenham percebido. Mas da importância da mãe atípica fazer como a Gláucia fez hoje. Ela não deixou de vir fazer esse podcast porque ela não tinha ninguém para ficar com o Pedro Henrique. Ela trouxe. Então, muitas vezes, a mãe sofre porque ela tem... Não dá para ela ir. E quando a gente estava em sessão ontem, a Gláucia falou assim, Flaviana, eu vou ter que levar o Pedro Henrique. E aí? Eu falei assim, Gláucia, leva. Eu até prometi que ia trazer o brinquedinho que ele gostou e eu esqueci, né? Mas tudo bem. Eu falei, leva. Mas a gente deixa bem claro que se ele não conseguir ficar até o final, você se ausenta, não tem problema nenhum. Se você precisar sair para dar um suporte, ok. Ele veio aqui perto de mim e pedindo para ela dar... pedindo água, né? Eu peguei o meu copo e dei água para ele, né? Então, a gente faz uma rede de apoio. Sim, E é muito eu importante. incentivei, porque justamente... Essa rede de precisa. apoio é muito importante. Ela é muito importante. Muito importante. Muito Esses importante. momentos para a gente compartilhar Nossa. nessas nossas, Porque esses nossos corres, esses nossos desafios, né? é Porque muito fácil virar pra Gláucia e falar assim, Gláucia, se cuida, vai caminhar, vai arrumar o cabelo. Tá, quem vai ficar com o Pedro? Antes de você falar isso, você tem que falar assim, Gláucia, pode ir, que eu vou ficar na terapia com ele pra você poder caminhar. Verdade. Não é verdade? É. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede pra uma mãe atípica. sim. Né? Eu tô disposta a ajudar, porque só falar que ela tem que cuidar, que ela tem que fazer caminhada, que ela tem que ir pra academia... Aí vira uma cobrança. É E uma aí demanda. vira uma cobrança. É uma demanda. Então, nós temos que perceber. Era só esses dois pontos que eu acho que a gente não poderia deixar de passar olhando a figura da Gláucia aqui. Né? Sim. Então, mesmo seu filho no nível de suporte 3, você tá deixando de fazer as coisas, não, vai e avisa, não, eu tenho que ir rapidinho, pode ser que ele se desregule, né? Faz as adaptações necessárias, mas não deixa de fazer o que você precisa e nem deixa a criança sem ter novas experiências. E eu Isso. gostaria também de pontuar, né, de reforçar essa questão do olhar para a mãe.
né? Você até... Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida. Eu achei... Esse é, inclusive, o título do nosso episódio, né? Quando for ali pro ar, vai ter esse título, porque é uma perspectiva que, às vezes, ela fica esquecida, né? E quem são as cuidadoras, né? Tem que são ser as mães. E a sociedade tem que cuidar. Tem uma rede de apoio, tem né? que ter Para preservar aquela mãe. O vizinho... o familiar, o terapeuta, todos nós temos que facilitar a vida delas, porque não é fácil. Então, eu tenho que dar o meu suporte. Eu não posso atender as mães, eu não tenho vaga. Tá, mas eu posso conversar, deixar 5 minutos para conversar com ela, perguntar como é que ela tá, como é que foi a noite, se tá precisando de uma ajuda. E todo mundo pode fazer isso, né? Eu costumo dizer que se eu não cuidar de quem cuida, eu não consigo cuidar da criança. É verdade. Reflete totalmente. Quando a Glaucia está desestabilizada, a minha sessão é de um jeito com o Pedro. Quando ela está bem, a minha sessão é diferente com o Pedro. Então, reflete, assim como o meu emocional reflete nos meus filhos típicos. Né? É um espelho, claro. Né, Glaucia? Então, tem que cuidar mesmo, tem que cuidar. Nós temos um índice muito grande de suicídio. Tá? Tem estudos mostrando que mães de crianças autistas e deficientes intelectuais morrem mais do que as mães típicas, tá? De problemas cardiovasculares porque não se cuidam, de suicídio pela demanda, pela cobrança, por achar que ela é culpada, por achar que ela não dá conta. Tá? Então, a carga de estresse, imagina o tanto de coisa que causa para essa mãe. Sim. Infarto, a culpa, tudo. gente, a gente que já é mãe típica, né, usar o termo que vocês estão usando, a gente já tem que ficar lidando com essa culpa, né, cotidianamente, assim, a sua carga deve ser imensamente maior, assim, né? Imensamente maior. Às vezes eu falo, gente, vocês acham que eu queria estar levando o Pedro na terapia? Não, eu queria estar levando o Pedro no parque para jogar bola com os moleques lá e tudo, se virando. Só que não, hoje eu não tenho essa opção. A minha opção é seguir com as terapias, evoluir junto com ele e vivenciar o mundo hoje a partir da possibilidade dele, sabe? É um reaprender todos os dias. É uma ressignificação. Por exemplo, hoje eu tenho vida social? Tenho, mas aonde cabe que o Pedro vá comigo, entendeu? Então, eu seleciono e muito... se torna solitário porque você desfaz muitos laços que você tinha de amizades para reconstruir. Porque nem todas as pessoas estão dispostas a entender as suas demandas. Né? A demanda de uma criança que, igual o Pedro aqui, não quer hora nenhuma. Vocês podem ver que o que ele já andou, ele já deitou, ele já levantou, ele já mexeu com tudo aqui. Não é todo mundo que está disposto a abrir, por exemplo, a sua casa. Porque não quer que mexa no seu enfeite, entendeu? O aniversário do seu Isso filho. É muito sério. O aniversário, às vezes, não convida a criança autista ou a criança com deficiência, porque é complicado trazer essa criança aqui. Vai dar trabalho. Então, assim, a gente passa realmente a ressignificar a vida. Mas a mensagem que eu deixo para as mães é que não vejam isso como negativo. Não. Olha que oportunidade que a gente tem também de crescer. Sabe, hoje eu me acho uma pessoa... Tanta coisa que eu me importava antes, que aquilo me chateava, me deixava mal, hoje não é nada para mim. Sabe, assim, que não tem significado, porque eu sei o que realmente, aonde é realmente que está o sentido para mim hoje, que é nesse ser que eu preciso. Então, que as mães não esqueçam do seu autocuidado, não é fácil mesmo. Eu brinco assim, às vezes você arruma o cabelo, a unha fica por fazer. Realmente, é verdade. Eu não fiz as unhas, mas estou maquiada. E ela só anda assim, Passei batom, arrumei meu cabelinho, estou aqui, mas a unha está por fazer, porque não dá para fazer tudo, mas fique feliz com aquilo que deu, né? E outra coisa que eu aprendi muito é comemorar o dia a dia. Porque teve uma fase que eu ficava sempre com aquele sentimento de falta. Nossa, eu fiz tanta coisa, mas parece que está faltando fazer isso, está faltando fazer aquilo. Hoje não, hoje eu falo assim, nossa, olha o tanto de coisa que eu fiz. Você se prende na lista dos feitos, dos né? feitos. Se está faltando ou não, amanhã é outro dia e bola para frente. Se permita, né? Se permita, sabe, ser feliz com uma conquista diária, porque já é muito, gente, já é muito. E isso não é só para mãe atípica, não. É para todas as mulheres. Hoje, a mulher na sociedade, ela não tem um papel só. São vários, sabe? E são ainda atribuídos a ela um sucesso num relacionamento,
um sucesso na criação dos filhos, na educação, no emprego. Ela tem que ser melhor, porque senão... Padrão de né? beleza. Padrão de beleza, ela tem que estar jovem, ela não pode ter ruga. Gente, podemos sim ter rugas. Não pode ter celulite também, não Podemos ter esquece da cabelos celulite. brancos. A celulite, que eu nem falo, mas... Então, assim, a gente precisa... Cadê a beleza da maturidade, a gente né? precisa ver as coisas com leveza, a vida com leveza, porque senão se torna insustentável e a gente não dá conta mesmo. Acaba nesse peso aí de entrar numa depressão, né? Ou ficar dependente de medicação. Eu hoje sou uma mãe atípica, que estudo, trabalho, cuido do meu filho, não tomo remédio antidepressivo, gente. E ainda mexe com o Instagram. Faz caminhada, corro que eu quando vejo dá. ela caminhando lá no Mato da Bica. Uma vez ao mês ainda saio, tomo um chopp, porque gosto. E é isso, gente. Me permito, porque senão eu fico louca, né? E eu não Sai quero. todos os dias com o Pedro Henrique no final do dia para comer churrasquinho. Todo dia, gente, o espetinho, porque faz parte da é seletividade sagrado. alimentar. É Todos sagrado, os dias é um momento sagrado. estamos assim, na de pracinha do vocês. espetinho, comendo espetinho. Então, assim, Exato. é isso, é ver a vida com leveza e seguir, né? Então, positividade é o que eu tento passar na minha página de Instagram, que a Flaviana me É isso incentivou mesmo, a falem fazer. dos Instagrams aí de vocês, né? A Gláucia tem uma iniciativa ali Sim. de passar essa positividade, né? Lindíssima. É essa a minha vontade, assim, quando eu me propus a fazer, porque querendo ou não é uma exposição, né? E acaba que eu exponho um pouco da minha trajetória pessoal com meu filho, exponho um pouco o meu filho, mas com prudência, assim, eu sempre tenho muita cautela. Com critério, e com né? critérios. Só ajuda. E eu me propus a fazer uma coisa bonita para passar uma mensagem positiva, sabe, para as mães. Eu acho que é isso, assim, a mãe atípica, ela procura muito a rede social para conhecimento, para trocar ideias. Tem muita coisa errada. E aí, isso não substitui os profissionais, é o que eu ia falar, mas eu penso assim, de mãe para mãe, é legal, sabe? Com certeza. Agora, profissional é outra coisa. Você vai lá na página daquele que tem credenciamento, que tem um histórico ali de estudo, porque tem as páginas fakes também, né? A gente tem que ter Nossa. cuidado com isso. Mas a minha proposta é ser esse diálogo de mãe para mãe, sabe? E é lindo o Instagram da Gláucia. Qual é, Gláucia, seu Instagram? É glauciaipedro.tea, peraí, falei errado. Misturou Não. e-mail com o Instagram. Deixa eu achar aqui. Começa com arroba, Instagram? Gente, Sim. eu não sei. aham. @glauciaipedro.tea. É isso. Isso, Acertei tá. agora, gente. E é Eu misturei meu Gláucia e-mail. e Pedro.te. Por que eu Isso. incentivei a Gláucia? Porque eu falava para ela o seguinte, Gláucia, você tem tanto para mostrar do seu dia a dia com o Pedro, que vai ajudar outras mães atípicas. Vai inspirar, né? Vai inspirar. Outras Por quê? mães. Eu não mexia com o Instagram. Na pandemia eu comecei, porque era a única ferramenta que eu tinha para trabalhar, né? E eu consegui chegar a países do exterior, através do Instagram, ajudando brasileiros que moram fora, né? E aí, quando eu comecei, aí eu recebia feedbacks assim, Flaviana... Você também tem o Instagram profissional, onde você compartilha... Só Aham. TEA. Meu Instagram é só sobre TEA, né? Uhum. Então, eu dou dicas profissionais, mostro coisas ali das terapias, é lógico, com toda cautela, né? Ensino como fazer, converso com as mães, tem lives belíssimas com mães, né? Coloco todos os projetos que eu tenho, coloco lá no Instagram. Uhum. Então, assim, é uma forma de você ajudar. E assim, Renata, você alcança muito. Pessoas assim que falam, nossa, aqui não tem nada. E você é uma luz através do Instagram. Por isso que eu não deixo. Você, esse anjinho com a sua varinha mágica, Então, né? assim, Através do Instagram Através do também. Instagram. Através do Instagram, nós vendemos quantos livros, né? Vários. Muitos. Então, Muitas o Instagram mães procurando. É, sim, uma ferramenta poderosíssima. A gente só tem que ter cuidado, né? Tem que ter critério, né? A gente tem que ter critérios, discernimento. Exatamente. Quem que Exatamente. você vai seguir, quem que você vai ouvir. O meu é Flaviana Martins, _psico. Né? Então, é só TEA. TEA, assim, do início do Instagram até o final. E se Deus quiser, vai ser... Então, gente, aí para vocês que têm interesse no assunto, essas duas pessoas são recomendações assim maravilhosas para vocês seguirem, se inspirarem e aprenderem, né, com esse tema tão importante, tão novo e que está todo mundo aprendendo. Tem tanto E- para aprender. Tanto para aprender. E ainda todas temos nós, uma né? jornada, a gente ainda está no início dessa jornada, né? Sim. Mas vamos caminhando juntos, né? É Juntas. isso mesmo. E aproveitando, né, para falar que todo o podcast, assim, ele
lógico, né, que com toda a produção aqui da nossa parceira 92 FM, mas ele nasceu da minha vontade, de um valor para mim, que é contribuir para a autoestima, né, das mulheres. E isso nasceu junto com o meu negócio, com a minha loja, que é a Exuberância Moda Fitness. Então, vou falar dela aqui também. Sigam lá também, Exuberância Moda Fitness. Eu já sigo. Pois é, que é uma loja de Instagram também, né? E aí, na época da pandemia, eu comecei a querer interagir mais com as clientes, né? Porque eu sempre tive essa característica de gostar de conversar, de acolher nos meus atendimentos, e na pandemia isso se perdeu. E tudo começou com as lives na pandemia, eu criando essas interações com as clientes, um momento para a gente conversar e trocar figurinha, trocar experiências, né? E aí o podcast nasceu disso, né? Dessa minha vontade, desse meu valor, que é de contribuir aí de alguma forma para as mulheres melhorarem a autoconfiança, né? Esse poder delas de atuarem para criar uma rede de apoio. E então, assim, estamos aí. Eu gostei muito da participação de vocês e agradeço novamente, né, a disponibilidade da agenda corrida. Nossa, que eu sei que é desafiadora. Eu tenho que buscar menino na escola e todos esses corres. Eu tenho que preparar a aula ainda hoje. Cuidar do Pedro. Exatamente. E aí agradeço essa disponibilidade que vocês abriram aí na agenda de vocês para a gente conversar, para trocar essas experiências. Sempre. Renata, antes de finalizar, eu queria avisar para o pessoal que tem interesse no TEA, né? Dia 2 e 3 de setembro, nós vamos ter aqui em Formosa o primeiro Congresso TEA de Formosa e região. Olha que bacana. Foi uma iniciativa que nasceu do meu coração, porque não dá sempre para a gente ir para São Paulo, Rio, Goiânia buscar conhecimento, né? Então, eu quero trazer os profissionais para falar sobre o TEA aqui. Então, dia 2 e 3 de setembro, já agendem, vão seguindo aí as redes sociais, eu vou postar tudo, horário, a venda, como é que vai ser, tudo direitinho como vai acontecer. Mas vai ser o congresso. Olha que legal. Então, para o pessoal que quer aprender mais aí também, né? Tem mais essa oportunidade. Exatamente. Né, desse evento para aprender. Isso. E o nosso livro é só para quem quiser adquirir. É comigo ou com a Gláucia pelo nosso Instagram no direct ou através do WhatsApp. Tá bom? Do nosso WhatsApp. Tá bom, eu já quero o meu, hein? Com certeza. Tá reservado. Meninas, então, muito obrigada. Adorei ter vocês aqui. Parabéns por ser essa profissional maravilhosa que, né, a gente adora. E parabéns pela sua força, pela sua coragem. Tá? Muito obrigada pelo espaço. Acho que é muito importante abrir para as mães, assim, para essa voz, né, de mãe. Acho que é de extrema importância. E parabéns pelo trabalho, que prospere aí, que tenha vários frutos. Com certeza. Obrigada.